A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Aí no versículo 5, Pedro continua dizendo assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Aqui ele está falando brevemente de como foi a criação, que surgiu ali através da água. Deus criou os céus e terra, depois organizou as águas em cima e embaixo e criou tudo pelo poder da sua palavra. E aí ele continua dizendo: pela qual, ou seja, pela água, ou pela palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, olha só, irmãos, ele está lembrando aqui do que aconteceu no passado. Ele está falando em outras palavras. As pessoas esquecem que sempre houve céus e terra, mas pela palavra de Deus, o mundo antigo, é o que ele diz no versículo 6, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está falando de que aqui? Do dilúvio. Na época do dilúvio, foi do mesmo jeito como é hoje. O mundo estava terrível. O homem estava afundado no pecado. A palavra de Deus diz que era mal. Tudo que havia no coração do homem era maldade. As pessoas viviam no pecado. O que foi que Deus fez? Anunciou que viria o juízo sobre a terra. Chamou Noé para que Noé construísse a arca para poder salvar ele, a sua família e os animais. E Noé era pregador da justiça. É o que o próprio Pedro fala. Porque Noé, ele anunciava essa palavra de Deus, de que viria julgamento de Deus, de que Deus ia acabar com tudo, ia condenar a humanidade por causa dos seus pecados. Agora, o que aconteceu naquela época? As pessoas devem ter zombado também da mesma maneira. As pessoas devem ter ridicularizado muito Noé. Imagine quantas pessoas não disseram para Noé assim: Noé, tu está ficando doido. Por que tu está construindo uma arca dessa no meio do deserto, praticamente, longe do mar, dizendo que o mundo vai se acabar em água? Noé, tu está enlouquecendo, deixa de besteira, homem, para com isso. Muitas pessoas devem ter zombado dele. Mas Deus tinha prometido pela sua palavra que ia julgar o mundo, condenar o mundo, por causa do pecado, afogado em água. Então, quando menos se esperava, o que foi que aconteceu? Veio um dilúvio. 40 dias e 40 noites chovendo direto, e o mundo todo daquela época pereceu, afogado em água. Só quem escapou foi Noé e a sua família. Por que Pedro está trazendo isso à memória? É o que a gente vai ver aqui no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, a gente vê agora por que Noé citou o dilúvio. Ele citou o dilúvio para poder dizer o seguinte: olha, a mesma palavra de Deus que Deus falou naquela época, que o mundo ia perecer, ia ser destruído por água, e aconteceu, foi destruído. Essa mesma palavra de Deus foi proclamada hoje, com relação aos céus e à terra que existem agora. Deus falou que isso tudo está entesourado para o fogo. Entesourado para o fogo significa o quê? Está reservado, guardado para ser consumido pelo fogo. Agora o mundo não vai mais acabar num dilúvio, mas no final de tudo, quando Jesus voltar, tudo vai ser destruído com fogo. Vai ser uma destruição completa dessa terra, dos céus e da terra. Tudo vai ser destruído.
tudo vai ser aniquilado, tudo está guardado para fogo, está reservado, preparado para quando vier o fogo do julgamento de Deus. É isso que Pedro está alertando o povo, de que a mesma palavra de Deus que foi proclamada naquela época prometeu isso. Então, irmãos, se naquela época Deus falou e aconteceu, podemos ter certeza que na época de hoje também vai acontecer. Só é questão de tempo. O juízo de Deus vai vir. Jesus ele vai voltar, como ele diz aqui, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem são os homens ímpios? São as pessoas que não creem em Jesus, que vivem nos seus pecados, que não reconheceram a Cristo como seu Salvador, que vivem longe de Deus. São as pessoas ímpias. Ímpio quer dizer impiedade, alguém que vive na maldade. Então, essas pessoas vão ser destruídas, ou seja, elas vão ser mortas no dia que Jesus voltar. Depois elas vão ressuscitar para continuar condenadas, mas elas vão ser mortas nesse dia. Que dia? O dia que ele fala que é o dia do juízo. O dia da volta de Jesus, irmãos, é o dia do juízo. É o dia do julgamento de Deus. Interessante, esse dia ele vai ser dia de bênção, vai ser um dia de profunda alegria, mas para quem? Para a igreja. Esse dia da volta de Jesus, para a igreja, vai ser o dia mais feliz daquele que é cristão. É o dia mais aguardado, é o dia mais esperado, é o dia que o sinal de Cristo vai aparecer no céu e ele vai vir como um relâmpago de oriente a ocidente, todo olho verá ele. Vai vir com seus anjos para poder arrebatar a sua igreja. Os seus anjos vão recolher os seus escolhidos de toda a terra. Depois que a sua igreja for recolhida, virá juízo sobre a terra. Virá juízo contra as pessoas e contra toda a criação. Não que a criação mereça o juízo, mas a criação vai ser refeita. É o que a gente vai ver aqui mais na frente. Então, esse dia, irmãos, vai ser um dia de juízo. Se as pessoas atentassem para isso e realmente caíssem em si que isso é uma verdade tão grande que vai acontecer, isso é tão verdade como é verdade que nós estamos vivos agora. Um dia essa palavra vai se cumprir. Um dia nós vamos ver esse dia chegar. Quer a gente esteja vivo aqui ou não, a gente vai ver esse dia chegar. É o dia do juízo.